tubarões, arraias, crocodilos. Se você encontrar um deles enquanto estiver na água, sabe o que fazer. Afaste-se rápido. Vamos dar uma olhada em algumas criaturas subaquáticas muito menos intimidantes, mas que você deve fazer exatamente a mesma coisa se as vir, pois podem ser tão perigosas quanto, cada uma à sua maneira. Primeiro, vamos analisar o baiacu. Por que você deve evitar esse peixe de aparência bizarra, que geralmente não tem mais de 1 metro de tamanho? Bem, começando pela aparência estranha desse peixe. Para aqueles que nunca o viram, o que é improvável, dada a sua presença em vários programas de cinema e televisão, você deve saber que ele tem a capacidade de inflar como se fosse um balão. Os pesquisadores acreditam que os baiacus desenvolveram esse recurso como um mecanismo de defesa, já que seu estilo lento e desajeitado de nadar os torna muito vulneráveis. Então, em vez de tentar escapar de seu predador, o baiacu pode ingerir grandes quantidades de água ou mesmo ar para aumentar seu tamanho em até 3 vezes. Eles são capazes de fazer isso porque seu estômago é altamente elástico e quando terminam de inflar, parecem uma bola de futebol. Bem, uma bola de futebol com saliências, é claro. Essas saliências são conhecidas como espinhos. Mesmo que o peixe possa chegar a um tamanho grande, isso não é suficiente para afastar todos os seus predadores em potencial. Então o objetivo desses espinhos é tornar o baiacu ainda mais intragável. Bem, o bom senso sugere que você nem deve pensar em pular na água e tentar comer um baiacu no almoço. Mas por que ser difícil de comer os torna algo que você deve evitar se os encontrar no oceano? Eu ainda não mencionei que os baiacus são extremamente tóxicos? Vamos lá. No caso de um predador gostar de provar que é destemido e despreocupado pegando um baiacu como lanche, ele não vai curtir por muito tempo. Quase todos os baiacus contêm tetrodotoxina, uma substância venenosa. Além de tornar o baiacu uma refeição muito desagradável do ponto de vista do sabor, essa substância também é letal para os peixes. E não apenas peixes, mas humanos também. A substância é quase 1.200 vezes mais venenosa do que o conhecido cianeto. Há veneno suficiente em um baiacu para pôr em perigo quase 30 humanos. E no caso de você entrar em contato com essa substância, não há antídoto conhecido. Então sim, talvez seja melhor ficar longe desses carinhas. Pode não ser a coisa mais difícil de fazer se você costuma passar muito tempo no oceano, pois existem mais de 120 espécies de baiacu em todo o mundo, a maioria das quais em abundância. Eles variam em tamanho desde o anão ou pigmeu de 2,5 centímetros de comprimento até o baiacu gigante de água doce, que pode ter até mais de 60 centímetros de comprimento. Todos eles têm 4 dentes que se fundem em forma de bico. Não se preocupe, no entanto. Felizmente, os baiacus não têm nenhum interesse em humanos. Eles são carnívoros, mas sua dieta consiste principalmente de invertebrados e algas. O baiacu maior até se abre, come ostras, mexilhões e mariscos com seu bico duro. Acredita-se que os baiacus sintetizam seu veneno a partir das bactérias dos animais que comem. Quem teria pensado que aqueles peixes que se parecem com uma bola ioiô poderiam ser tão perigosos? Então, qual é a próxima criatura subaquática com que você deve ter cautela? Talvez ainda mais letal seja o Conogeógrafos, mais comumente referido como o cone geográfico, que é a mais perigosa das 500 espécies de cone. É um caracol que tem como característica uma concha com forma cônica. Sim, você ouviu bem essa palavra, caracol. Ele não é muito diferente dos caracóis que você costumava pegar no seu jardim quando criança, mas é melhor evitar esse carinha que normalmente mede entre 10 e 15 centímetros. No entanto, você pode ficar tentado a examinar um devido à sua concha com lindos padrões em marrom e branco, que são altamente valorizadas pelos colecionadores de conchas. Então, por que eles são perigosos? Bem, assim como o baiacu, eles também são venenosos. Seu veneno é uma mistura complexa de centenas de toxinas diferentes. É injetado através de um dente semelhante a um arpão, impulsionado por uma probóscide extensível, que é como o nariz de qualquer mamífero. O que há com a falta de consideração dessas criaturas com a segurança humana? Assim como o baiacu, não há antídoto conhecido para o veneno do cone geográfico. O tratamento se limita a manter qualquer uma de suas vítimas viva e bem. Existem efeitos colaterais de seu veneno? Temos mais más notícias. Sim, e é uma paralisia instantânea. Tem que ser, ou a presa do caracol simplesmente nadaria para morrer, e a criatura ficaria sem nada apesar de seu esforço. Você tem que lembrar que a velocidade não é o forte da maioria das espécies de caracóis. A maioria dos gastrópodes, outro nome para caracóis e lesmas, se move a no máximo 8 centímetros por minuto. Isso significa que se um caracol não parasse para descansar por 1 hora, ele ainda poderia viajar apenas uma distância de 4,8 metros. Não é exatamente uma chita subaquática? Esse tipo de velocidade não os torna aterrorizantes no que diz respeito aos predadores.
O que é aterrorizante é como algo tão lento pode ser tão perigoso e vários humanos tiveram encontros infelizes com essa criatura. Felizmente, porém, como o baiacu, o cone geográfico não costuma ter muito contato com humanos. E os acidentes geralmente ocorrem com mergulhadores que assustam, pisam na criatura ou pegam uma concha, sem saber que lá dentro há uma criatura. A criatura tem mais interesse em procurar peixes, vermes marinhos ou outros caracóis como presas. O cone geográfico também fornece evidências de que a mãe natureza pode ter um grande senso de humor. A pesquisa descobriu que entre os compostos encontrados no veneno desse caracol estão proteínas que, quando isoladas, têm um enorme potencial como medicamento analgésico. Essas proteínas têm como alvo receptores da dor em humanos e podem ser até 10 mil vezes mais potentes do que outros medicamentos analgésicos, sem nenhuma propriedade adicional ou efeitos colaterais potencialmente prejudiciais. Então, o baiacu e os caracóis subaquáticos não são exatamente algo que os humanos possam desejar quando sentem que parece que tem um buraco no estômago. Ao contrário da carne de caranguejo, um total de 11 milhões de toneladas de caranguejo, lagosta e camarão são capturados ou cultivados anualmente. No entanto, tenha cuidado com o tipo de caranguejo que você come. Nem todos eles resultam em uma refeição agradável. Isso é especialmente verdadeiro para a família Shantidae, que é uma família diversificada de espécies de caranguejos encontrada na Austrália. Eles são facilmente identificáveis por suas garras de ponta preta. Devemos ser gratos por esse exclusivo recurso de identificação, e não apenas porque podem chamar a atenção e evitar um ataque potencialmente desagradável do caranguejo. Não, o que você realmente precisa se preocupar em relação a alguns membros da família de caranguejos, Shantidae, é com as toxinas que eles possuem. Embora não produzam o veneno, descobriu-se que os músculos e as massas de ovos de algumas das espécies acumulam duas das substâncias naturais mais perigosas conhecidas pelo homem. O segundo é o mesmo veneno encontrado no baiacu. Apenas meio miligrama de qualquer uma dessas substâncias pode causar sérios danos a um ser humano. A boa notícia é que, se você encontrar um desses caranguejos venenosos, Shantidae, eles não têm a capacidade de liberar o veneno por si mesmos, como em uma picada ou golpe. A única maneira de entrar em contato com seu veneno é o seu consumo. E se você considerar cozinhar a carne desse caranguejo, observe que as toxinas que eles possuem são estáveis ao calor. Isso significa que as toxinas dentro do caranguejo persistirão no tecido, mesmo depois de cozida. Se você só tem um caranguejo Shantidae para comer, o que, como estabelecemos, não pode, há uma espécie japonesa de baiacu que pode ser uma alternativa viável. Não será fácil, no entanto. Apenas os chefes mais habilidosos do Japão têm licença para usar a criatura como ingrediente para fazer uma iguaria local conhecida como fugu. Então, novamente, talvez seja melhor seguir o nosso conselho e evitar baiacu, caracóis venenosos e caranguejos tóxicos a todo custo.